Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, tá? Então, pessoal, a gente viu um primeiro vídeo, né, hoje pela manhã, certo? E nesse vídeo a gente começou a falar um pouquinho, né, a respeito das origens, né, da história da humanidade, tá? Então, se vocês quiserem ver melhor esse vídeo, né, tá lá aí na plataforma para vocês verem, né, e reverem no momento que vocês quiserem, tá? Então, a gente viu, né, o processo das migrações, né, o surgimento ali da humanidade surge ali, a humanidade então surge na África e dali vai migrando para as outras regiões, as teorias, né, falei um pouquinho das teorias para vocês, tá? Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho das características aí que marcaram a pré-história, né? Comumente a gente chama esse período aí do início do processo de surgimento da humanidade de pré-história, tá? Existe uma discussão sobre se o termo é ou não devido, né? É ou não correto, certo? Mas eu não vou fazer essa discussão, tá? Ou melhor, eu vou fazer sim, certo, pessoal? Esse conceito, né, de pré-história geralmente é uma visão um pouco assim errônea, né? Porque quem disse que que os povos que não tinham escrita, né, o que caracterizaria a história seria a escrita, né? Quem disse que os povos que não tinham escrita não tinham história? Claro que tinham, certo? Então hoje já se vê esses povos pré-históricos sim como povos que tinham história. E a história desses povos hoje é buscada e é feita através, por exemplo, da arqueologia, né, do que se é encontrado aí nas escavações arqueológicas analisadas, tá? Então essa é a ideia, tudo bem? Pessoal, geralmente, então a gente divide a pré-história aí, tá? Pré-história, né? Em três momentos aí, importantes, tá? Que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, certo, pessoal? Bom, o Paleolítico, pessoal, geralmente aí geralmente não, né? É enquadrado aí como o maior período da pré-história, tá? Existem livros que variam aí, autores, né, que variam na datação desse período, tá? Então, muitos autores tratam esse período aí como um período entre 1 milhão de anos atrás até mais ou menos 10 mil anos atrás, tá? Outros 3 milhões de anos atrás até 10 mil aí, beleza? Então, o período de formação e de surgimento aí da humanidade, então, é datado aí de uma maneira diferente, tá? Por vários autores. Vamos pegar aí esse período aí mais ou menos aí por volta de 1 milhão de anos atrás, certo? Então, de 1 milhão até 700 mil anos, ou melhor, de 1 milhão até 10 mil anos, tá? Então, o período paleolítico, ou seja, pessoal, é o maior período da história da humanidade, certo? É o maior período da história da humanidade aí, beleza? Bom, então o que caracterizou esse período, pessoal? Esse período, como a gente viu ali bem por cima no outro vídeo, é um período em que os indivíduos, né, eles estão ali migrando a todo momento. As migrações são bastante constantes nesse período, né? Por quê? Porque esses povos, né, esses grupos humanos, eles estavam buscando comida e proteção. Então se eles chegassem num lugar, quando eles chegavam num lugar ali, eles, sei lá, tinha lá uma macieira, eles comiam toda a maçã daquela árvore, eles tinham daquela região, eles tinham que migrar para outros lugares, né? Outros lugares que pudessem também oferecer comida para eles, né? Comida, principalmente aquelas que eles podiam colher, né? A coleta que eles faziam, os lugares que davam peixe. Então eles estavam sempre à procura dessas regiões mais favoráveis à sua adaptação ali, certo? Então, a principal característica desse período, pessoal, do Paleolítico, o que é? Né, da pedra antiga, da pedra lascada, é o nomadismo e a busca constante por alimentos, tá? A coleta e a caça aí de animais, certo? Já dominavam o fogo, já iluminavam o interior das cavernas com esse fogo. Muitos povos aí pré-históricos aí desse período pintavam com sangue ou tintas que eles encontravam nas plantas, né, o interior das cavernas. Então a gente encontra isso, inclusive aqui no Brasil, tá, no Piauí, Minas Gerais, essas pinturas aí que a gente chama de pinturas rupestres, certo? Já manuseavam fogo. Então eram povos aí que tinham um senso, pessoal, um senso de espiritualidade primitivo,
certo? Então, por exemplo, para esses povos ainda não estava claro essa visão de Deus e deuses, tá? Para esses povos primitivos. Os que existiam para eles eram espíritos da natureza. E esses espíritos da natureza, eles se manifestavam de todas as formas possíveis, certo? Através de enchentes, através de vendavais, através de tempestades, através de trovões. E eles precisavam, muitas vezes, para amenizar o espírito dessa natureza, né, essa natureza primitiva aí, o quê? Fazer oferendas. Então eles matavam, sei lá, bisões que eles encontravam, certo? Ofereciam lá para esses espíritos para tentar amenizar, né, para tentar acalmar essas pessoas, essas entidades, vamos chamar assim. Eram povos que esses grupamentos acreditavam nisso, né, nesses espíritos aí. Certo, pessoal? Outro detalhe interessante, importante falar, nesse momento, tá, a fala ela já foi sendo desenvolvida. Né, a fala ali, a linguagem, uma linguagem bem rudimentar, né? Alguma coisa do tipo, né? Que eles usavam para se comunicar e passar ali uma informação de um grupo para outro grupo, de uma pessoa para outra pessoa, uma coisa bem desse tipo assim, bem rudimentar e que, né, com o passar do tempo a linguagem obviamente vai se aprimorando, vão se formando as línguas, tal, a gente vai falar disso aí, certo, pessoal? Então esse aí é o período que a gente chama de paleolítico, tá? Pedra lascada, beleza? Bom, avançando um pouco mais, pessoal, a gente tem aí o que a gente costuma chamar de período neolítico, é o período da pedra, novo, lítico, pedra, é o período da pedra polida ou neolítico, tá? Esse período aí, ele varia aí também, mas ele geralmente é enquadrado aí no período que vai de 10.000 a.C. até mais ou menos 3.000, 4.000 a.C., tá? Neolítico, pessoal, é um período curtinho, né? Um período muito mais curto que o paleolítico, tá? Bem curtinho. Um período então em que existe um avanço, né, considerável aí na história, falar história, né? Esse período aí da história humana, tá? Da experiência humana na Terra, certo? Bom, é um período importante, pessoal, por conta de um fator, tá? Que entrou para a história como a Revolução Neolítica ou a Revolução Agrária, certo? Então, Revolução Neolítica, Revolução Agrária é um conceito que vocês têm que saber, têm que dominar. O que é isso? Revolução Neolítica ou Revolução Agrária? Pessoal, é o surgimento da agricultura, tá? Então, esses grupamentos, essas tribos aí, essas agremiações humanas, começaram a fazer o quê? Começaram a plantar, a produzir ali o próprio alimento, a cultivar o seu próprio alimento. Isso foi importante? Puxa vida, muito importante, tá? Por que foi importante? Porque permitiu, pessoal, a fixação desses grupos em determinados locais, certo? Eles não precisavam mais sair de um lugar e ir para outros locais, eles podiam se fixar em determinados locais e assim produzir o seu próprio alimento. Esse alimento que muitas vezes sobrava, né, alimento, eles trocavam, levavam para outras regiões, levavam consigo às vezes para fazer uma caçada, certo? Então isso adiantou muito a vida da humanidade, a produção de alimentos, de produtos aí, tá bom? Isso gerou uma divisão do trabalho. Então lá naquele momento, no período paleolítico, o trabalho era coletivo, todo mundo fazia um pouco de tudo. Aqui nesse momento não. Aqui nesse momento a gente já vai ter uma espécie de divisão do trabalho. Então existem pessoas que vão coletar, outros vão caçar, outros vão pintar, outros vão ser os responsáveis por fazer os cestos, tá? Então os cestos de vime, de madeira. Outros vão ser responsáveis por arar a terra, né? Desenvolver ali instrumentos para melhor arar a terra, certo? Então esse vai ser o avanço, né, desses grupos primitivos aí, bastante importante, tá? A domesticação dos animais é algo que se torna, né, que passa a ser bastante importante, né, porque com um animal domesticado, por exemplo, uma lhama, por exemplo, é possível de arar a terra melhor, é possível da terra fazer com que a terra produza mais. O desenvolvimento de carroças, né, a roda, por exemplo, a roda foi inventada nesse momento, certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Um avanço grandioso aí para a história humana, tá? Então,
esse período foi bastante importante aí. Geralmente, pessoal, a fixação, na maior parte das vezes, né, ou melhor, onde acontecia em vários lugares a fixação por conta da agricultura, tá? Mas o que é importante para a agricultura? Concorda que a água ela é algo extremamente importante para a agricultura, para plantar. Então, essa fixação desses grupos, pessoal, se deu tendo por base os grandes rios, né? Então, se a gente pegar o rio Nilo na África, o rio Indo e o rio Ganges na Índia, o rio Amarelo, o rio Vermelho lá na China, rio Amazonas aqui na América do Sul. Então, isso permitiu, pessoal, que esses povos acabassem se desenvolvendo tendo por base esses rios, certo? Produzindo alimentos, comercializando não, mas trocando esses alimentos aí, disseminando muitas vezes a civilização, né? Por essas várias regiões, né? Que agora poderia ser habitada. Tá? Então, isso foi um grande avanço. Então, a Idade da Pedra, a gente chama isso aí, esse período de período neolítico, tá? 10.000 mais ou menos até 4.000, 3.000 antes de Cristo. Certo? A pedra ela pode ser melhor afiada com outras pedras mais duras aí, certo? Então esse é um período extremamente importante, né? Quando aparece um assunto relacionado a isso nos vestibulares, no Enem, eles cobram justamente essa ideia de sedentarização, as possibilidades, o que levou, o que facilitou a sedentarização. Então é algo extremamente importante vocês saberem e dominarem, tá? Esse momento aí. Pessoal, avançando um pouco mais, aí o finalzinho da pré-história, a gente tem aí por volta de 4.000, 3.000, tá? Antes de Cristo, antes do advento das grandes civilizações que a gente vai falar, a gente observa aí o período que a gente chama de Idade dos Metais, é o finalzinho da pré-história. Pessoal, o período da Idade dos Metais, ele foi caracterizado como o próprio nome diz, pelo uso de utensílios metálicos por essas tribos, por esses grupos aí. Num primeiro momento, fazia-se uso, por exemplo, do ouro, né? O ouro é um metal extremamente maleável e que foi feito uso por algumas civilizações, principalmente as civilizações aqui da América do Sul, os incas, por exemplo, eles usavam bastante ouro. Os mexicas lá, né? naquelas regiões ali do México ali, né? As civilizações antigas que habitavam onde hoje existe o México ali, certo? Então faziam uso do ouro também. Essas civilizações aí da Mesopotâmia, tá? Africanas, aí eles faziam bastante uso não só do ouro, mas do cobre, que também é um instrumento extremamente maleável, e também do bronze, tá, pessoal? Posteriormente o bronze aí. O bronze é uma liga, né, metálica, que se junta o estanho e o cobre, aí forma o bronze, que é um pouco mais rígido, tá? Então isso aí foi bastante importante. Beleza? Então, por que é importante? Né? Porque através dessas ligas metálicas e do metal propriamente dito, é possível de fazer o quê? Faca, é possível de cortar, de lacerar um animal, um bisão, né? Colocar lá, tirar a pele para usar, certo? Fazer lança, fazer espada, certo? Então um monte de coisa aí advém do uso, é possível de ser manipulada e ser feita através desses metais aí, desses metais preciosos aí, desses metais preciosos aí, para eles eram, e o ouro ainda é um metal precioso, né, hoje em dia também, certo, pessoal? Então nesse sentido aí o uso desses metais acabou agregando, tá? Nesse momento também, pessoal, é importante a gente guardar, eu tinha falado para vocês, certo, que da invenção da escrita. A escrita ela se torna algo extremamente importante, né? Naquele primeiro momento, no Paleolítico, como eu falei, a fala, né? A linguagem. Nesse finalzinho, a escrita, né? Por volta aí de 4.000 a.C., a escrita, tá? A primeira forma de escrita é aquela escrita cuneiforme, né? Em forma de cunha, que se desenvolveu naquela região da Suméria. Os sumérios, né, depois viriam a ser os sumérios acadianos, desenvolveram essa escrita mais rústica, a escrita cuneiforme aí que a gente costuma chamar, e que foi a base para toda aquela região, para as civilizações que vieram depois naquela região, né, a escrita cuneiforme, pessoal, não esqueçam dessa forma de escrita aí, certo? Onde com a escrita foi possível então gravar aí os primeiros códigos de leis, né, o famoso código de Hammurabi, gravado lá no século XVIII, tá? Antes de Cristo, enfim, uma série de coisas foi possível por conta da escrita aí, certo?
Bom, a propriedade que antes era coletiva, pessoal, a propriedade nesse momento, ela se torna propriedade do Estado. Propriedade privada, alguns grupos conseguem fazer o quê? Conseguem proteger ali, dominar certos espaços de terra, né? Pegar para si certos pedaços de terra. E tem um detalhe a mais também. Além dessas pequenas propriedades, né, surge o Estado como grande controlador aí das terras, muitas vezes, né? As maiores propriedades são do Estado. A gente vai ver, por exemplo, as civilizações do Egito, Mesopotâmia. O Estado é o responsável por produzir e distribuir os alimentos, certo? O Estado teocrático. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que esse é uma parte importante. Outro detalhe que eu esquecendo. O Estado, pessoal, o que vai surgir nesse momento, surge o Estado como articulador, é um Estado teocrático, tá? É aquele Estado que o representante na Terra, por exemplo, o faraó, ele é o próprio Deus. Então, é como se Deus estivesse organizando. Então, a sociedade ela girava em torno dessa ideia, né, de que o Estado é organizado e direcionado por Deus, aí dirigido por Deus, certo? Então, os estados teocráticos que vão se desenvolver principalmente na região do Egito e da Mesopotâmia. Tá bom, pessoal? Então, essa segunda parte aí, então ela especifica melhor para vocês esses 3 momentos aí do que a gente chama de pré-história, com todas as aspas possíveis aí nesse conceito de pré-história, eu já expliquei para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. A gente vai desenvolvendo aí e vai falando com vocês ao longo do processo aí, tá? Muito obrigado, a gente se vê aí, tá bom? Tchau, pessoal, valeu. Outra coisa, qualquer dúvida, escreve aí nos comentários ou manda para mim aí um privado, tá? A gente conversa. Tchau, pessoal, muito obrigado, a gente se vê. Tchau, tchau.